Então, vamos dar continuidade à aula de fotoativação das resinas compostas, falando dos outros cuidados que nós devemos ter durante a técnica de fotoativação das resinas. Antes da gente entrar bem no assunto desses itens, desses cuidados, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a contração de polimerização durante a reação de polimerização da resina. Então, após a incidência da luz sobre a resina, a ativação da canforoquinona, fazendo com que ela reaja com a amina, que é o coiniciador, e fazendo com que os monômeros, então, se aproximem, reduzindo o volume da resina composta, do material. É importante vocês saberem que essa redução do volume gera uma briga entre a união da resina com as paredes da cavidade, com as superfícies aderidas da resina, as superfícies de adesão. Então, essa briga é muito perigosa e a gente se preocupa muito, porque quando a resina ganha e a adesão perde, são formadas fendas na interface do dente e a restauração. E isso é tudo que a gente não quer numa restauração estética em resina composta. Então, todas as manobras que puderem ser feitas para que essa tensão de contração, de polimerização não ocorra de uma forma tão severa, gerando então a formação das fendas na interface, são bem-vindas. Uma dessas manobras é, por exemplo, o prolongamento da fase pré-gel da resina. O que é isso? Existem 3 fases durante a polimerização, a fotopolimerização da resina composta. Primeira se chama fase pré-gel, depois ponto gel e fase pós-gel. Na fase pré-gel é quando está sendo iniciada a emissão da luz, a ativação da luz sobre a resina. Nessa fase inicial, a resina ainda é mais líquida, ela não é líquida, mas ela é menos viscosa, ela é mais amolecida e ela é capaz de se acomodar nos ângulos internos da cavidade. Então a gente tenta fazer com que essa fase pré-gel seja prolongada o máximo possível para que a contração de polimerização não ocorra toda de uma vez só, de uma forma muito forte, com uma irradiância muito alta e com um incremento, um volume muito grande e com uma camada adesiva deficiente. Se tudo isso for evitado, a gente consegue então com que a contração não seja tão prejudicial. Depois da fase pré-gel, que é a fase onde a resina ainda consegue escoar e se acomodar na cavidade, existe o ponto gel. É quando a polimerização, a resina passa do estado líquido para o estado sólido e já não é mais capaz de se acomodar nas paredes da cavidade. Esse é o ponto gel. A partir do ponto gel, quando as tensões começam a ocorrer devido à contração e à redução do volume da resina, e essa tensão de contração que é gerada, então, como eu disse, nas paredes do preparo cavitário, fazendo essa briga entre a resina e as paredes aderidas com o sistema adesivo, com o dente. Quando, então, entramos nessa fase que a tensão aumenta e a polimerização, a reação de polimerização é completada, tornando a resina então bem polimerizada, mais rígida, com todas as suas propriedades físicas já completas, é a fase pós-gel, denominada de pós-gel. Então, uma das manobras que a gente pode fazer é incidir uma irradiância menor no início da polimerização da resina e ir aumentando aos poucos até que se chegue na irradiância máxima da emissão de luz do fotopolimerizador. Então, vocês vão ver naquele capítulo ali que eu disponibilizei a vocês, que esse tema é abordado e é bem explicado sobre as fases pré-gel, ponto-gel e pós-gel. Também se fala muito bem sobre a contração de polimerização, como eu já expliquei aqui,
e também sobre técnicas alternativas de aplicação da luz sobre a resina durante a técnica de restauração. Então prestem bem atenção nesses pontos porque são realmente muito importantes. E agora então nós iremos falar a respeito dos próximos itens que são importantes durante os cuidados na técnica de fotoativação das resinas. O próximo item é a qualidade da fibra ótica. Essa fibra ótica, que o objetivo dela é transmitir a luz até a ponta ativa do aparelho, essa fibra deve ter uma qualidade muito boa e deve fornecer toda a intensidade de luz que é projetada pelo aparelho, deve chegar na ponta ativa desse aparelho, né, dessa fibra ótica. Então a qualidade de emissão da luz deve ser padronizada e muito boa para que a gente não perca intensidade de luz e não haja essa concentração de maior intensidade no centro da ponta ativa e vejam como diminui a luz ao redor, nas bordas da ponta ativa. Então, se não há qualidade nessas pontas de fibra ótica, não haverá também qualidade na emissão da luz. Por exemplo, como que a gente vê então a qualidade de uma fibra, de uma ponteira, quando a ponteira é de fibra ótica? Nós temos que sempre colocar essa fibra, essa ponteira em cima, sobre um papel escrito alguma coisa, com um texto, e nós verificamos então se a nitidez dessa transmissão do texto até a área da ponta ativa. Se tiver borrada, como esses exemplos ali na foto que vocês estão vendo, sinal que a fibra ótica foi danificada e não possui qualidade na emissão de luz. Sempre devemos limpar com álcool 70 e uma gaze ou um tecido macio. Nunca devemos raspar com Rollenbeck, com qualquer instrumento afiado, retirando algum resíduo de resina que polimerizou na ponta ativa do aparelho, seja esse aparelho de LED ou de lâmpada halógena, o que for, com fibra ótica ou sem. Existem ponteiras que são ponteiras de acrílico, que essas ponteiras então não são de fibra ótica, mas também devem ter a qualidade para que haja emissão total da irradiância na sua ponta ativa, mas nós não devemos raspar porque a gente acaba danificando a fibra ótica na ponteira. Devemos sempre desinfetar e limpar após a sua utilização e antes de iniciar um novo paciente. Também o aparelho, a gente deve ter todo um cuidado sobre a manutenção do aparelho, aqui mostrando que o aparelho deve ser sempre limpo, higienizado e colocado uma película de insufilme ou de papel filme bem lisinho, sem nenhuma dobra, sem nenhum excesso sobre a ponta ativa e trocada sempre a cada paciente, sem que haja o prejuízo na qualidade da emissão da luz também. Por isso que esse insufilme deve ser bem aplicado ali na ponta ativa. O terceiro cuidado durante a fotoativação é sobre a área que será exposta à luz. Quando a nossa restauração é muito ampla e possui então essa área muito grande e às vezes até maior do que a área da ponta ativa do nosso aparelho, nós temos que fazer várias aplicações da luz sobre essa superfície da resina, porque existem aparelhos com uma ponta ativa grande de 13 milímetros, de 11 até 6 ou 5 milímetros. Se a ponta ativa do aparelho de vocês for menor do que a área da restauração de resina, vocês devem fazer várias aplicações pelo tempo recomendado pelo fabricante de exposição à luz em diferentes áreas da restauração, para que toda a resina seja exposta à luz. É muito perigoso quando a gente aplica a luz em um determinado ponto e esquece as outras áreas da resina. Então, é evidente que as outras áreas não serão bem polimerizadas. Muita atenção também à angulação da ponta ativa do aparelho. Quando olhem lá, o paciente não consegue abrir tanto a boca assim para que a gente possa aplicar a luz uniformemente na área da restauração. Quando isso acontece, como mostra ali o slide, a resina fica
mal polimerizada, deficiente a qualidade da polimerização e não há profundidade uniforme de polimerização. Então essa resina não fica bem polimerizada, ela não fica bem dura, ela não tem os seus valores de dureza superficial suficientes para ter uma boa longevidade. Permanecem também monômeros residuais sem reagir, aqueles monômeros bis GMA que devem reagir todos durante a ativação da luz na reação de polimerização. Esses monômeros acabam sendo tóxicos à polpa, causando então uma agressão ao tecido pulpar. Então isso não pode acontecer. Nós temos que fotoativar toda a massa de resina com uma luz com uma potência suficiente para que complete a polimerização e a reação química da resina. Cuidado, quando a gente altera a angulação, essa alteração também vai alterar a qualidade de polimerização. Foi isso que mostrou ali o slide anterior. No topo, como eu disse na outra aula, no topo a gente passa uma sonda na superfície da resina, ela está bem dura, com índices de dureza superficial bem altos. Mas ao passo que aprofunda o volume da resina, pode haver áreas, olha, a gente removeu ali nesse cilindro, removemos a área amolecida da resina e veja o que sobrou. Muito menor, né, a espessura do incremento de resina que foi bem polimerizada, o restante ficou amolecido. Por quê? Se nós mexemos a ponta ativa ou se nós não ativamos toda a superfície da resina, vai haver áreas então que serão mal polimerizadas, deficientemente polimerizadas. Então os ângulos dos aparelhos, o ângulo da ponta ativa deve ser observado também durante a polimerização. Vejam que os aparelhos ali, como aquele valo da Ultradente, olha que ponta ativa ótima, sem angulação, né? Então aquilo facilita muito na hora da gente aplicar a luz sobre a resina composta. Um quinto cuidado, o tempo de exposição à luz. Sempre o fabricante deve indicar qual que é o tempo, se é 40 segundos, 60 segundos, ou às vezes até 20, apesar de que a gente não confia em tempos muito pequenos de fotoativação da resina, porque a gente sabe que é muito difícil, num tempo muito curto, a gente conseguir uma completa polimerização do material. Então, observem sempre na bula do fabricante do material que vocês estão utilizando qual que é o tempo indicado de fotoativação à luz. E observar também que resinas mais claras podem ser fotoativadas por menor tempo e resinas com maior quantidade de pigmentos ou cores mais escuras são normalmente ativadas por um maior tempo de exposição. Por quê? Porque o pigmento absorve a luz e com isso, então, necessita de um maior tempo de exposição para completar a reação química de polimerização, formando o polímero final. Cuidado com o calor gerado durante a exposição. Sabem que a polpa humana, polpa dental, não suporta mais do que 5,5 graus Celsius de aumento de temperatura. Ela começa a sofrer necrose dos tecidos pulpares a partir dessa temperatura. Então, se o nosso aparelho fotoativador aquecer mais do que 5,5 graus, até 11 graus, pode causar danos irreparáveis no tecido pulpar. E também podemos queimar os tecidos moles. Então, cuidado! A gente precisa prestar atenção durante a fotoativação da resina para não encostar em tecidos moles e saber se a temperatura está adequada na emissão da luz. Algumas estratégias de proteção podem ser aplicar jato de ar durante as exposições muito prolongadas ou então colocar uma gaze sobre a mucosa. Ou então, sempre que possível, a gente utilizar o isolamento absoluto e assim isso poderá não ocorrer, mas é que em algumas situações clínicas a gente não consegue instalar o isolamento absoluto. Então vejam aqui, se a gente prestar atenção no direcionamento da ponta ativa no paciente, ali principalmente em região de classe 5, restaurações na área gengival, a gente consegue não aplicar a luz no tecido mole, e sim
somente na superfície da resina composta e sem encostar, logicamente. O último cuidado é esse, observar o que você está fazendo. Vejam até que interessante, hoje a gente olha essa foto e vê essa profissional e esse paciente quase sem nenhuma proteção de EPI, né? Isso jamais vai acontecer novamente na nossa profissão depois dessa pandemia gigantesca. Então, observem o que vocês estão fazendo. No momento de aplicar a luz, não pode ficar conversando com a sua auxiliar, nunca tirar o olho da luz, não mexer a ponteira durante o tempo de exposição, ficar com ela fixa o mais próximo possível da área a ser polimerizada, a não ser que a gente esteja aplicando uma técnica de fotoativação gradual ou em rampa, ou soft start, também é uma denominação, quando a gente afasta um dedo, 1 centímetro, e conta até 10 segundos e aciona a luz. Depois a gente aproxima no restante do tempo, o mais próximo possível, da superfície da resina composta, garantindo total emissão da irradiância do aparelho. Com isso, a gente tenta minimizar a contração de polimerização da resina composta. Alguns aparelhos de vocês já vêm com esse tipo de acionamento da luz. Ele já consegue graduar a emissão da luz durante a fotoativação. Então, isso já fica mais fácil da gente proceder com uma técnica de polimerização gradual. Sempre devemos utilizar óculos de proteção, óculos de filtro laranja, que filtram a luz de comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros, que é a luz visível que está sendo emitida pelo aparelho. Devemos estabilizar, utilizando a outra mão de apoio, estabilizar a ponta ativa para que ela não movimente durante a fotoativação e sempre vejam o que vocês estão fazendo, por causa de todos os cuidados que nós devemos ter para não aquecer o dente, para não encostar na mucosa, para não queimar o paciente e para não ter uma fotoativação deficiente da resina. Então, todos esses são os cuidados que nós temos que ter durante a técnica. As referências dessa aula são todas essas, mas se vocês tiverem tempo e puderem, eu acredito que vocês farão isso, porque principalmente para a prova de vocês, vocês devem ler e estudar aquele capítulo de livro que está disponível lá para vocês. Então lembre, fotoativação da resina composta não é mais um procedimento banal na clínica do cirurgião dentista. Todos nós temos que estar atento ao valor de radiância do nosso aparelho, ao comprimento de onda que o LED está emitindo, ao calor que esse LED também emite, a área da ponta ativa, o tamanho dessa área e também a composição dos materiais que estão sendo fotoativados, para que a gente saiba se os fotoiniciadores são compatíveis com o LED que a gente possui no nosso aparelho, sempre aferir com radiômetros. Os radiômetros não são aparelhos muito precisos, eles não têm grande precisão, mas eles oferecem uma condição de controle da intensidade da luz, da irradiância. Então, eles são muito importantes para que a gente saiba se a nossa luz está deficiente, abaixo do mínimo recomendado, que é 500 miliwatts por centímetro quadrado, ou se está acima e eu estou procedendo com uma técnica de fotoativação segura, ok? Então esse foi o assunto da nossa aula e espero que a gente se encontre na nossa próxima aula de pré-clínica. Beijos!